Ok, gente, vamos então para a terceira parte da nossa aula sobre atos de fala, frase e contexto. Agora a gente vai falar sobre os dois grandes grupos de frases, tá bom? Primeiro, existem frases de situação ou frases incompletas. O que é isso? O que é uma frase incompleta? É aquela frase que precisa do contexto para ter sentido completo. Lembram que eu mostrei para vocês o exemplo da palavra socorro? Lá na aula, no vídeo anterior, a palavra socorro só vai ter sentido completo se ela estiver num contexto, tá certo? Dependendo da situação de comunicação, é que você vai conseguir construir o sentido da frase. Deixem eu mostrar para vocês mais alguns exemplos de frases incompletas. Se eu mostrar isso aqui para vocês, manda o Brasil para o Lata Velha. Aparentemente, isso aqui não vai fazer sentido. Do que eu estou falando? Eu entendo o que é Brasil, eu entendo o que é Lata Velha, mas manda o Brasil para o Lata Velha não faz muito sentido, né? Não fica, eu vou jogar o Brasil no lixo? Como assim? Mas aí essa frase eu preciso esclarecer que ela tem sentido, porque ela foi retirada do seu sentido original, do seu contexto original. Olhem só de onde eu tirei. Tirei dessa charge. E se o Luciano Huck for presidente? Aí o outro sujeito responde: manda o Brasil para o Lata Velha. Quando eu associo esta frase, manda o Brasil para o Lata Velha, com o nome do personagem Luciano Huck, aí a frase muda de figura. Essa frase aqui passa a ter um pouco mais de sentido, passa a ter realmente sentido completo. Por quê? Luciano Huck é um apresentador de programas de TV e no programa dele tem um quadro chamado Lata Velha, né, em que ele reforma carros velhos. E aí, quando a gente diz manda o Brasil para o Lata Velha, a gente está fazendo uma ironia, né, para dizer que se ele for eleito presidente, já que ele supostamente é candidato, a gente vai ter a necessidade de consertar o Brasil, porque o negócio já vai estar ruim mesmo, certo? Então, agora, no contexto, tendo as informações adicionais, esta frase, manda o Brasil para o Lata Velha, passa a ter sentido completo. Antes disso, ela era uma frase, sim, manda o Brasil para o Lata Velha, é uma frase, mas era uma frase incompleta, porque dependia do contexto para fazer sentido realmente. Vamos para mais um exemplo. O que significa isso? Que palavra é essa? Como é que se pronuncia isso? Pois é, aparentemente não faz o menor sentido, né? Nem é uma palavra da língua portuguesa, aparentemente não é uma coisa que... O que é isso? Que som é esse? Que barulho é esse? Que palavra é essa? Não faz sentido. Mas olha de onde eu tirei. Opa! Apareceu o Homem-Aranha e fazendo o sinal de quando ele vai jogar a sua teia. Então, esse twip, twip é, na verdade, o som supostamente produzido, né, nas revistas em quadrinho. Elas usam muito isso. Isso aqui a gente chama de onomatopeia, tá bom, pessoal? É a tentativa de representar o som de algum objeto, tá bom? Então, aqui a gente tem de algum objeto, de algum barulho, de alguma forma, né? Então, aqui a gente tem, supostamente, né, retirado de uma tirinha de uma revista em quadrinhos do Homem-Aranha, a gente tem, supostamente, o barulho que faz a teia saindo da mão do Homem-Aranha. Agora, esse tweet faz sentido. Agora, ele deixa de ser uma frase incompleta, como estava aqui, para ser uma frase com sentido. Porque, embora não haja um conjunto de palavras aqui, e essa palavra nem seja da língua portuguesa, mas a gente consegue construir um sentido associando a palavra ao desenho, certo? Aos movimentos, né? A gente consegue até imaginar como é o movimento do Homem-Aranha jogando a sua teia, tá bom? Então, de novo, a frase incompleta é aquela que precisa do contexto para fazer sentido. Mais um exemplo. Tem um fogo, né? Uma labareda e a palavra atim. Como assim? Isso é um recorte que foi feito de uma tirinha do Cedrais, novamente. Gosto muito das tirinhas dele, recomendo que vocês procurem para estudar, para conhecer o material dele, tá bom? Na internet tem bastante coisas. E aí eu tirei o atim.
mas um atim junto com fogo. Quem é que espirra fogo? Geralmente ninguém, né? Mas aí, ó, de onde eu tirei? Vamos ver o contexto? O atim sozinho não faz sentido, muito sentido. Mas olha de onde eu tirei. Da tirinha Chachado, que é do Antônio Cedrais. É a mesma tirinha que tem no livro de vocês e que eu já mostrei nos vídeos anteriores, tá bom? E aí temos a fala do Chachado dizendo assim: Saci, é verdade que a mula sem cabeça está gripada? E aí o Saci responde: isso é o de menos. O pior mesmo, atim, é quando ela espirra. Ou seja, o Saci ficou todo queimado depois que a mula sem cabeça espirrou. E como ela tem fogo no lugar da cabeça, espirrou, o fogo pega quem tiver pela frente, certo? Então o sentido todo da tirinha é dado com o contexto dela. Atim sozinho tem um sentido para nós, alguém está espirrando, não é assim? Mas quando eu junto atim com uma labareda de fogo e fumaça, não faz o menor sentido. Esse sentido daqui, desse segundo quadro da tirinha, só é construído porque eu tenho o contexto, eu tenho o antes e o depois da história. Tudo bem, pessoal? Todo mundo compreendeu aí as frases incompletas? Agora vamos para o outro grande tipo. São as frases formalmente completas. São aquelas frases que contêm todos os elementos necessários à sua compreensão. Você não vai precisar de imagem para ajudar, não vai precisar de contexto, não. A frase sozinha já diz o que tem que ser dito e você compreende de primeira. Vamos ao exemplo. Aqui é um trecho de uma música da banda Melim, que diz assim: quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. Essas duas frases, esses dois grupos, né, essas duas rimas aqui, esses dois versos, na verdade, constituem a música, uma música da banda Melim. Também recomendo que vocês ouçam, porque é bem legal, tá bom? E aí, as duas frases têm sentido sozinha. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Ok, entendi. Quando eu não souber o que pedir a Deus, sei lá, a quem eu acredito, vou pedir felicidade. Quando você não souber o que doar para alguém ou para alguma coisa, doe sua metade. As duas partes têm sentido e sozinhas, elas não precisam estar juntas para construir significado. Cada uma delas tem sentido isoladamente, tá bom? A gente consegue compreender o que o autor da canção estava querendo dizer. Vamos para mais um exemplo. Temos uma tirinha do Maurício de Souza, né? O personagem Penadinho. Amo, é um dos meus personagens preferidos da Turma da Mônica. E aí temos o outro personagem, que agora eu esqueci o nome dele, mas ele conversando com o Penadinho diz assim: sabe, Penadinho, o que vale numa pessoa é o interior. Aí sai o Penadinho todo tristinho e vai para a tumba dele, e aí ele: não tem nada dentro de mim. Bom, ele é um fantasma. O não tem nada dentro de mim é uma frase, né, que a gente consegue construir o sentido associando com a imagem. Mas essa aqui, o que eu quero destacar dessa tirinha é essa frase aqui, ó. O que vale numa pessoa é o interior. Aqui a gente tem um exemplo de uma frase formalmente completa. Se você estiver andando na rua e de repente aparece tem um muro lá e alguém pintou essa frase, escreveu essa frase no muro. O que vale numa pessoa é o interior. Você vai compreender? Claro que vai. Tá tudo dito aí. O que vale numa pessoa é o interior. Já nesse quadro aqui, no terceiro quadro da tirinha, a gente tem um exemplo de uma frase incompleta, que precisa do sentido. Não tem nada dentro de mim. Neste caso aqui, precisa do contexto, né? De explicar que o Penadinho é um fantasma e que essa parte, o que a gente vê dele é como se fosse um pano, um lençol, sei lá, que está em cima dele, para poder a gente ter ideia de como é a feição dele. Tá bom, gente? Então, a gente tem dois grandes grupos de frases, as frases incompletas, que precisam de sentido, e as frases formalmente completas, que não precisam de sentido, elas sozinhas se resolvem. Beleza? Compreendido? Vamos então para a sala virtual e lá a gente volta a falar sobre isso, tá bom?